Ele é mentor, palestrante, especialista em técnicas comerciais e alta performance e já treinou mais de 35 mil pessoas pelo país. Olha, se a gente for parar para ler o currículo inteiro desse rapaz que está aqui com a gente hoje, não vai dar tempo, né? Então a gente vai deixar ele contar, mas vocês se preparem, tem muita gente grande nessa trajetória. E um detalhe, ele é tauriníssimo e hoje ele está de aniversário. Ele veio comemorar aqui com a gente falando sobre negócios. Olha, com vocês, ele que eu já conheço há quase 20 anos, mais ou menos isso, né? Quando eu falo quase 20, ele diz, não, é 18. É uma inspiração para mim, é o meu mentor, e ele tem muita coisa boa para contar, então a gente vai começar com vocês, Eduardo Arruda. Seja bem-vindo. Aí, muito bom. Obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui, Gabi, Liana. Hoje é o dia do meu aniversário e a gente conversou sobre isso. Legal. Eu pensei, caramba, no dia do meu aniversário eu vou lá trabalhar, né? Mas olha só, quando a gente gosta daquilo que a gente faz, a gente descobre o nosso propósito, a vida fica uma só. Não tem como a gente tirar uma fichinha e falar, agora eu estou trabalhando, agora eu estou no lazer. Nossa vida é uma só, nós somos um só. E quando a gente consegue encontrar esse nosso lugar no mundo, fica bem mais gostoso. Poxa. Então, hoje, falar o seguinte, no dia do meu aniversário, onde eu quero estar? Quero estar com pessoas agradáveis, competentes, que tenham esse lindo projeto. Olha. Então, aqui quero Que estar. honra. Que honra, né? A gente ainda recebe conceitos. Mas eu falei esses dias no meu Instagram sobre isso, porque a gente tem várias personalidades vivendo dentro de um mesmo coração, e isso é muito legal. Isso. Eu falei sobre isso esses dias, Olha. é uma coisa muito legal. Então é isso, gente, vamos começar. Eduardo, a gente já falou um pouquinho sobre a tua trajetória e tudo mais, mas conta mais um pouquinho pra gente sobre como foi a tua trajetória profissional, como tu começou. Eu sei que tu começou no negócio de família, depois trabalhou em banco. Como é que construiu essa história? Essa trajetória eu gosto muito porque cada passo que a gente dá transforma a gente exatamente naquilo que a gente é hoje. E a gente nunca é, a gente sempre está, né? Então, eu lembro que com 14 anos eu pensava assim, ó, o que eu quero fazer? Eu quero ter liberdade. Então, eu quero ter liberdade para comprar minhas coisas, para ir e vir, para desfrutar. Como um bom taurino, não só de signo, mas também ascendente em touro, Jesus. eu gosto das coisas boas da vida, de um bom restaurante, Prazeres. dos Segurança. prazeres, né? A segurança é uma coisa que fugiu do meu signo, porque eu sou de arriscar. Olha que legal. Eu sou de inovar, de arriscar, de dar all-in, tá? Eu acredito muito que a gente precisa, de vez em quando, dar algumas cartadas na nossa vida para chegar no próximo nível. Não fico incentivando isso para todo mundo, porque senão às vezes as pessoas fazem loucuras também, né? E não é para todo mundo, né? Tem que aguentar o tranco. E eu sempre tive bem disposto a isso. Então, com 14 anos, eu falei, vou trabalhar no quê? Em qualquer coisa, né? Não sei nem o que eu sei fazer direito. Então, aos 14 anos, eu fui para uma empresa familiar ser office boy. E que eu exercia coisas que hoje ninguém mais faz. Né? Precisava ir num condomínio, pegar o boleto e depois até o banco para pagar. Né? Ou seja, essa função praticamente não existe mais. Mas eu fiquei ali nessa primeira empresa por 6 anos, dos 14 até 20 para 21, onde eu fiquei. Então, aí passei por todos os cargos, virei gestor financeiro. E aí depois eu decidi entrar para a faculdade de administração e eu falei, sabe o que é? Eu preciso virar rico e importante. Olha só o sonho de 20 anos. Sempre foi assim, tá, gente? Sempre foi assim. Lá de trás, ele já... hoje, quando eu olho, eu digo, meu Deus do céu, ele já falava que ele ia ser isso lá atrás, e foi, né? Isso é muito legal. O poder da visualização, né? O nosso cérebro não tem muita clareza do que é uma visualização e do que é uma realidade. Por isso que é importante a gente sempre visualizar essas coisas boas na nossa vida. E aí eu pensei, como que eu vou fazer isso? Sendo gerente de banco. Lá atrás, né? Era um baita de um... Era um baita de um cargo, um baita de um salário. Né? Hoje eu tô com 40, eu entrei com 22, 23. Então faz bastante tempo. E era um outro mercado. Então o pessoal valorizava o ticket, né? Então tinha tudo aquilo que a gente se conectava e ali eu aprendi a vender, porque a gente precisava abrir muitas contas por mês, né? Então trabalhava num banco internacional, então foi uma experiência maravilhosa. Fiquei também 6 anos lá nesse processo, então foram esses grandes momentos. E depois eu fui convidado para um projeto de nacionalização também no mercado financeiro, onde a gente precisava pegar um produto e esse produto a gente precisava disseminar em todo o país dentro de um sistema financeiro. E aí eu aceitei esse desafio, onde eu fui conhecer aí mais 12 estados e muitas cidades do interior, negociando com várias pessoas, né? Tanto um
um médico, presidente de um conselho deliberativo, quanto o gerente, né, comercial que precisava vender os produtos. Então, essa jornada de 6 anos, onde eu treinei muita gente, rodei muitos locais, passei muito tempo no avião, muito tempo em ponte aérea, e aí ali eu percebi que estava na hora de empreender. Então, a minha jornada até 2017, 2018, foi no mercado corporativo, muito no mercado financeiro, e aí eu decidi abrir minha empresa nesse período. E com certeza foi um primeiro contato que tu teve de trabalho com o público, né? Porque num banco tu trabalha muito com pessoas. Exato. Talvez tenha te ligado um start de tipo, posso trabalhar com pessoas aí também, né? Muito, muito. Porque quando chegou um determinado momento que eu pensei, aprendi a atender, aprendi a vender, comecei a perceber o comportamento, a repetição de comportamento, eu falei, opa, eu consigo de repente orientar. E nesse banco que eu estava, eles tinham um programa de mentoring, que a gente nem usava mentoria muito, esse processo, né? Onde hoje, que bom, que é comum a gente se conectar com mentores, né? E na época eu já tinha esse programa com os mentorados e mentorandos do mundo inteiro. Olha que legal. Era uma interconexão. Uma comunidade, né? Uma comunidade, e aí a gente se desenvolvia. Ali eu percebi que algumas pessoas me procuravam para falar, Eduardo, eu queria que você me mentorasse. Mas eu falei, a gente não está nesse programa. Não, mas vamos fazer aqui, informal. Deixa eu tomar um café contigo para conduzir. Então já foi nascendo essa sementinha assim já que legal. há uns assim 10 anos atrás. E hoje, como que é o teu trabalho? Né, que fala, sou mentor. Tem gente que ainda não entende, né? Quem não está aí no nosso meio, Eu, assim, às vezes também não entendo. O que tu faz? Quais são os teus negócios, teus produtos? Conta pra gente. Eu estava fazendo uma reunião, tem uma função nova aí que apareceu nos últimos anos, que é o gestor de tráfego, né? Gestor de tráfego que faz com que os anúncios, as campanhas cheguem mais longe. Para quem está assistindo a gente, talvez nunca tenha ouvido falar. Gestor de tráfego, eu falando com ele, ele falou assim, Eduardo, tu me deixa louco, porque assim, a gente tinha 1 produto, a gente tinha 2, a gente tinha 3, a gente está com 9. Então, o que é essa vida de mentor? É pegar a experiência daquilo que deu certo, daquilo que deu errado, para mim e com os outros, e já facilitar a vida de quem está chegando, né? Igual quando uma criança está aprendendo a caminhar, ela se conecta com seus mentores, possivelmente seu pai, sua mãe, e vai caminhar, vai cair, vai caminhar, vai cair. Dependendo do tombo, ele vai aprender mais rápido de que ele tem que ficar ligado para não cair de novo. Então, não é ter uma jornada simplesmente de sucesso. Né? Quando a gente fala de mentoria, que hoje é a minha principal atividade, né? Ser mentor, é claro que daí usa isso para palestrar com vários conteúdos distintos de vendas, de atendimento. Eu tenho uma palestra que eu vou fazer esse mês que é o jeito Harvard de ser feliz e produtivo. Então eu misturei 2 ou 3 conceitos de pesquisa científica, algumas delas estão em livros, e trago isso para mudar a nossa mentalidade, nosso comportamento também. Mas a principal ideia é essa: mentorar é conduzir, é orientar, não necessariamente pegar na mão e fazer pela pessoa. Por quê? O processo vai ter um sucesso mais rápido se eu pegar a pessoa pela mão, mas a pessoa vai aprender menos. Com certeza. Então, para a pessoa aprender mais, eu preciso sim deixar a pessoa errar e olhar que às vezes não é o melhor caminho, porque errando, a dor do machucado a gente não esquece. Né? É só ver. Quem bate, esquece. Quem apanha, nunca esquece. E é igual nesse processo. E aí, quando veio ali a pandemia, em 2020, o meu projeto era muito presencial nas empresas, dando treinamentos comerciais, de atendimento, de excelência, de alta performance, produtividade. E 100% da agenda foi cancelada. Aí eu falei, eu preciso fazer esse trabalho virar online, que era uma coisa que eu olhava, mas não entrava de cabeça. Sim. Aí comecei a fazer live todos os dias, desde março, desde o primeiro mês da pandemia. E aí comecei a abrir turmas, e a gente vai lançar agora a 10ª turma de mentoria. E aí a gente conduz tanto processo de carreira, se a pessoa estiver dentro de uma instituição, ou de empreendedorismo. Caso a pessoa já tenha o seu modelo de negócio, ou tanto autônomo ou empresário, para que ele possa digitalizar, escalar, potencializar os seus resultados. Então, a vida do mentor talvez seja isso, orientar da melhor maneira, primeiro numa visão técnica, da Escola da Administração, que foi onde eu me formei. Depois fiz pós em marketing, depois fiz pós em gestão de negócios, depois fiz pós em finanças. Então fui aprofundando na parte técnica. Mas eu percebia que a parte técnica resolvia 20%, 30% dos problemas. Sim.
70% dos problemas estão dentro da nossa mente. As pessoas não se travam por não saber fazer. Eu Isso. vejo muito por isso, porque a minha mentoria é de conteúdo. Então, né, para trabalhar nas redes sociais, as pessoas chegam para mim com as mesmas coisas. O que os outros vão falar? O que os outros isso? O que os outros aquilo? E eu sempre costumo dizer, a Lica sabe, porque ela também já mentorou comigo em questão de conteúdo. Hoje eu tô na desvantagem. Porque minha mentora e meu mentor. Então, assim, eu não posso falar nada que os dois estão aqui, ó. Faz aqui. Porque eu sempre costumo dizer que a mentoria, eu sempre falo para as minhas mentoradas que elas têm alguém que segura a mão delas. Porque eu acho que a gente é uma segurança para as pessoas. De tipo assim, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou dar os caminhos para ela fazer e eu vou estar ali para corrigir. Tipo, olha, podia melhorar assim, podia melhorar assado. E ela vai tendo confiança. Porque o que as pessoas chegam pra mim, pra criar conteúdo, é que elas não têm confiança. Se aquilo vai estar bom, e tá, mas o que os outros vão pensar? Isso é muito legal. Eu acho que o mentor tem muito esse papel de dar segurança. Sim. Concordo totalmente com o que tu falou. 20% é a técnica ali, mas o resto é totalmente dentro. Exato. É a mentalidade. Isso. A mentalidade de te empoderar, a mentalidade de direcionar. Esse processo é o poderoso. Eu tenho várias mentorias distintas, como eu disse, são 9 produtos. Uma delas eu criei agora, é todo dia 6 horas da manhã. É uma loucura, porque eu não gosto de acordar cedo. Então, o primeiro beneficiado nesse processo sou eu. Taurino tá aí, ó. Não gosta de acordar cedo. Eles gostam de dormir, tá, gente? Eu gosto de dormir, mas eu gosto de produzir bastante. Não. Cara, quando ele falou isso pra gente aqui nos bastidores, eu lembrei de quando eu comecei a fazer os 10 minutos milagrosos. Tu não deve me seguir, não deve acompanhar meu conteúdo, mas eu sempre faço todo dia de manhã os 10 minutos milagrosos e falo isso pras pessoas, que são 10 minutos pra eu me arrumar de manhã, fazer maquiagem, me arrumar e tal, porque eu nunca gostei de todo dia ter aquela obrigação, não sei o que, nanana. Só que eu tinha que fazer isso pela minha imagem, pra gravar vídeo, pra isso, pra aquilo, não sei o quê. Então eu tinha que fazer. E eu comecei a falar pras pessoas justo pra eu criar uma coisa comigo de que eu ia todo dia me arrumar pra estar pronta pra um evento que surgisse de última hora, pra criar conteúdo, enfim. E é exatamente isso. A gente brinca com a nossa mente pra tipo assim, não, tu vai fazer. Boa. Quando eu falo, eu tô falando primeiro pra mim. O primeiro a escutar sou eu. Então, quando eu tô ali falando, eu sempre reforço isso com meus mentorados. Falei, olha só, eu tô te falando isso, mas o primeiro que tá escutando sou eu. Então, tô falando pra mim. Dessa é a importância. Sim. E quando eu me comprometo em público, aumenta a chance de eu cumprir. Com certeza. Então, tem gente que não entra na mentoria 6 horas da manhã. Mas eu não tenho a opção de não entrar. Então, eu sou obrigado. Então, o que eu faço? Aprendo a curtir esse processo, mudo a minha mentalidade, mudo a forma como eu vou dormir, porque eu preciso dormir mais cedo, como que eu acordo, como eu desperto e tudo isso. E eu estou muito mais produtivo. Essa é a primeira turma. Eu já vou lançar a segunda emendada, que já é para virar o hábito quanto antes. Sim. E quando a gente fala disso, Eduardo, quem são as tuas maiores inspirações? A gente quer saber quem são os teus mentores, né? Todo mentor tem um mentor, eu sempre falo isso. E é legal a gente pensar, para desmistificar, porque o brasileiro, antes da gente pensar em desenvolvimento, a gente prefere um meme. Nós somos os reis dos memes. Sim. Né? Então é mais fácil a gente fazer uma piada sobre mentor ou uma piada sobre coach do que a gente falar assim, ó, como que esses profissionais podem me ajudar? Esse é um grande desafio. Né? Minha própria família, eles fazem piada com a minha profissão, mas eu entendo que é uma piada. Mas tem gente que se bloqueia com isso. Né? E no mundo inteiro, o professor, o treinador, traduzindo, o coach é o treinador. Sim. Então, o mundo inteiro valoriza o treinador. E aí, no Brasil, a gente fez meme. Olha só, né? E quantas pessoas poderiam estar treinando outras pessoas e que hoje a gente desestimulou. Sim. Né? Só pelo meme de a gente estar ali, né, avacalhando um pouquinho com essa ideia. Então, fica aí essa dica. Vamos lá, meus mentores. Nenhum mentor é bom em todas as áreas. A gente também tem que desmistificar isso. Porque senão, eu vi aquele mentor lá que ele estava fazendo tal coisa errada. Primeiro, todos erram e erram todos os dias. Todas as pessoas erram e erram todos os dias. E é por isso que é importante eu escolher determinados mentores para determinadas áreas. Sim. Então eu quero conversar com a Gabi, porque a Gabi vai me orientar, me direcionar, me treinar, me estimular, me encorajar a fazer o conteúdo certo, no período certo, na quantidade certa, na constância certa. Top. Exato.
Para que eu vou criar uma expectativa de que a Gabi é excelente e perfeita em todas as áreas? E aí eu vou desvalidar o processo que ela é tão boa, porque numa área totalmente oposta, ela tem as inseguranças que ela precisa de uma orientação. Esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente deixar claro. O outro ponto é o seguinte, eu escolhi para desenvolvimento, carreira, finanças, empreendedorismo, algumas pessoas que eu já acompanho há muitos anos. Né? Um deles é o Wendel Carvalho, que é bem famoso, é uma pessoa que eu sigo muito. Quando eu penso em uma vida plena. O que é uma vida plena? É uma vida saudável, é uma vida que flui. E ele consegue contemplar várias áreas, o que é bem desafiador. Mas eles devem ter problemas. É óbvio que tem problemas. Porque as pessoas acham que são perfeitos, né? Exato. E, meu Deus, é Deus ali falando. Exato. Não, mas eu vi que um dia ele fez... Eu falei, mas qual é o sentido dessa frase? Sim. É claro que a gente vai errar e erra todos os dias. Então, quando eu penso em vida plena, eu me inspiro muito no Wendel Carvalho, por entender que ele valoriza família, saúde, o sono, o treino, a espiritualidade. Falei, opa, gostei dessa pegada, de buscar isso. Não necessariamente que vai estar tudo em equilíbrio, é difícil sim, mas que a gente busque isso. Por isso eu prefiro dizer que somos equilibristas. Porque em equilíbrio é muito difícil, em equilíbrio a gente morre, está tudo no devido lugar. Né? Então o Wendel é uma das pessoas que eu mais sigo. Existe um outro cara muito importante na minha jornada, que ele já é mentor de pessoas do mundo inteiro, e ele é aqui de Floripa, que é o Paulo Pimon. É um cara que eu me inspiro muito, e que treinou o Wendel Carvalho em uma das matérias, né? Que é falar sobre o masculino e o feminino, a postura, os limites, a tua energia, como tu coloca nos negócios, teu relacionamento com o dinheiro, teu relacionamento com o teu cônjuge. Então, ele é referência no mundo já nisso, e a gente tem uma proximidade bem legal, onde eu dou aula, inclusive, para os mentorados dele, ele dá aula para os meus mentorados também. Então, é um dos caras que eu tenho grande referência. E, para mim, o maior nome que tem no Brasil sobre aceleração, sobre colocar em prática, porque a maioria de nós tem boas ideias. A gente tem boas ideias, só que a gente tem muita insegurança. E aí a gente não coloca em prática. Quem, para mim, que faz isso muito bem é o Pablo Marçal. É um cara que eu adoro. Sensacional. Super criticado, e tá tudo bem. O que a gente tem que perceber nesse nosso movimento de crescer, expandir e transbordar o maior número de pessoas, assim como esse podcast? A ideia é transbordar o maior número de pessoas, para que a gente tenha uma vida melhor escutando esse tipo de conteúdo. Sinônimo do sucesso é quanto você é mais criticado. Então, a crítica é o termômetro do sucesso. Com certeza. A gente não ouve alguém criticar a Nigéria, mas a gente ouve alguém criticar a Rússia, China, Estados Unidos. A gente ouve. Por quê? Porque são grandes e poderosos. Os menores não são criticados. Então, a crítica é o termômetro de sucesso. Então, o Pablo Marçal é um dos caras mais criticados em desenvolvimento humano, e é um dos que mais gera movimento e transbordo. E tem um último, talvez não o último, mas para hoje eu acho que já estaria bom, que é o Tony Robbins, que é um dos maiores treinadores, talvez o maior treinador vivo. Né? O primeiro livro que ele escreveu foi em 82, se eu não me engano, e até hoje eu vou lá e volto a pegar essas referências, né? Escuto um podcast, escuto um conteúdo, leio novamente o livro, e tive a honra de estar pessoalmente com o Tony Robbins, e é transformador a energia, a vibração, a coragem que ele transmite. A gente sai transbordando, querendo conquistar o mundo. A gente se sente útil. Né? A gente se sente útil no mundo e começa a encontrar o nosso lugar. Então, essas são grandes referências que eu tenho. É exatamente isso, tá? De a gente se sentir útil. Antes de a gente vir pra cá hoje gravar, eu tava atendendo uma mentorada e era a última sessão dela. E quando ela chegou pra mim, ela tava assim, ó, sabe uma lagartinha assim, enroladinha, acuada, com medo de tudo. E ela chegou e ela falou, hoje na sessão no final, ela falou pra mim assim, ó, obrigada por fazer eu olhar pro mundo de novo, porque eu não olhava mais pro mundo. E isso é tão legal, e é realmente essa sensação de ser útil pro mundo. Tudo que a gente faz é isso, né? O próprio podcast aqui, a gente quer se sentir útil, trazer os conteúdos para que aquilo toque alguém, né? E já, né, no primeiro episódio a gente já sentiu esse feedback, foi importante para mim por isso. Ou alguma coisa que eu falo no Instagram, então
se a gente conseguir fazer isso para uma pessoa, já é muita coisa, né? Então, E aí puxa o que a gente vai falar muito hoje, que é do propósito, de fazer as pessoas acharem o propósito delas na vida, né? Isso que eu queria falar, propósito. Se fala o tempo inteiro, internet, propósito. E é uma coisa que tu fala, é o nome do teu evento, né? Dos teus projetos, da tua empresa, enfim. E eu queria saber que tu definisse o que é o tal do propósito, né? O que é viver o propósito e como que a gente acha esse propósito dentro da gente. Eu já mudei muitas vezes essa resposta. Hoje, essa resposta foi o que a gente acabou de falar. Para mim, propósito é quando eu sou útil para o mundo. Quando que eu sou útil para o mundo? Quando eu encontro o meu lugar. Quando que eu sei que é o meu lugar? Quando eu não quero sair dali. Por exemplo, a gente está aqui fazendo esse podcast. Tá? Nós estamos aqui agora ao vivo. Para quem está assistindo em casa agora, independente do dia, agora é ao vivo para você. Aí que tá, apertou play agora. Sim. Eu não tenho vontade nenhuma de sair daqui. Nenhuma. Se vocês falam assim, Eduardo, a gente vai ficar mais 8 horas gravando. Como bom taurino, o que eu vou falar? Dá para fazer uma pausa para um café, para um chocolatezinho? Básico de sobrevivência, gente, também. Vamos com calma. Mas assim, a gente pode tocar o tempo que for. Então, ou seja, o meu propósito é podcast? Não, podcast é o meio pelo qual. Então, o meu propósito é levar transformação para as pessoas. Ser útil para quem está escutando, vendo, ouvindo, conectado. Tá? Então, para mim, se fosse para a gente resumir o que é propósito, é senso de utilidade. Eu sou útil para o mundo. Tem uma mentorada, que eu sempre falo dela, que ela é manicure. Só que hoje em dia tudo o nome fica mais chique, coisa e tal, ela é nail designer. Né? E ela entrou na pandemia, eu atendi mentoria individual com ela, a gente fez um programa de desenvolvimento, de empreendedorismo com ela, de digitalização, e mudança de mentalidade, precificação, posicionamento, foi bastante coisa. Em 3 meses ela saiu de 3 mil por mês para 12 mil por mês. Poxa. Fazendo unha, que é maravilhoso. E aí quando eu falei para ela assim, a gente tem que transbordar isso com senso de utilidade. A gente torna o mundo melhor. Eu falei para ela, então me diz. É claro que a gente conduziu para isso. Mas eu falei, então agora tu me diga como que você exercita o seu propósito sendo nail designer. Ela falou, a mulher chega aqui com a autoestima às vezes um pouco baixa, um pouco triste, um pouco cansada. Eu recebo ela em pé na porta. Eu trago, eu puxo a cadeira, eu sirvo um belo de um copo d'água num belo de um copo de vidro. Trago um bilhetinho da sorte que tem a mensagem do dia. Ela escuta aquilo. Eu vou lá, pego a mão dela, trato com todo o carinho. Ela sai linda, com a mão dela perfeita. A autoestima dela é outra. Ela volta para casa, até a relação com o marido melhora, com os filhos. Ela sai daqui. Eu falei, fechou. Fechou, é isso. Então eu não preciso ser uma pessoa que vou viajar para a África e vou levar lá comida para 1 milhão de pessoas para eu ter um... Não. O que a gente tem que fazer, e esses dias eu vi uma foto de eu dando um treinamento sobre propósito, acho que já faz uns 7 anos. Eu falei, meu Deus, a gente nem falava de propósito, eu estava lá dando treinamento de propósito. E eu nem lembrava. Olha. E uma frase que eu gosto disso é o seguinte: não romantize o propósito, monetize o seu propósito. Porque o propósito, para fazer sentido e ter no meu lugar no mundo, ajudando as pessoas, precisa existir um dar e receber. É isso, tem que ter um dar e receber. Alguém dá e alguém recebe. Toda troca tem que ter esse equilíbrio. Então, qual que é uma troca bem comum? É por dinheiro. Essa é uma troca comum. Então, vou no restaurante, preciso de alimento. Olha, eu dando exemplo de restaurante. Preciso de alimento. O que eu vou dar para a pessoa em troca? Dinheiro. No caso da minha cliente, a pessoa dá dinheiro e ela sai com uma unha linda e com autoestima melhorada. Então, o propósito é, se você quiser pegar uma fórmula bem básica, que é como eu explicava antes, mas hoje talvez, acho que faça sentido a gente falar de novo, mas seria o seguinte: primeiro, encontrar algo que eu amo. Eu parei de dar essa explicação como a principal, porque senão a pessoa romantizava demais. Ai, mas eu amo ir para a praia. Eu falei, não, olha só. O primeiro pilar é você amar algo que você faz. Com qual condição? Nesse amar, a condição de ser uma paixão. Então, todo pilar tem 2 condições. Então, tem que ter uma paixão
Você tem que estar ligado nessa paixão. O que é paixão? Faria de graça e para sempre. Faria. Não faço porque existe a lei de dar e receber. Vai ter desequilíbrio se não tiver isso. Sim. E tem que ter uma missão. O que é uma missão? Eu olho para aquilo e eu preciso entregar esse processo, esse projeto. É uma missão. Então tem que ir lá e atravessar aquela ponte. Então precisa ter um propósito, tem que ter uma entrega, né? Essa parte do amar. Aí depois de amar, eu tenho que pensar o seguinte: eu amo isso, mas eu faço bem feito? Eu tenho que fazer bem feito. Tem uma frase que eu uso muito que às vezes as pessoas pegam no meu pé quando eu estou explicando isso. Mas Eduardo, mas tu fala que feito é melhor que perfeito. Sim, porque para mim resolveu muita coisa na minha vida. Feito é melhor que perfeito, um parênteses. O que ele é? Não de qualquer jeito. Ele é fazer o melhor possível com as ferramentas que eu tenho hoje. Fazer o melhor possível com as ferramentas que eu tenho hoje. Não é fazer de qualquer jeito. Sim, diferente. É bem diferente. Nossa, tem muita gente que leva para esse lado. Não, então tá feito. Não. Então, amo o que eu faço, faço bem feito, e esse fazer bem feito tem que ter paixão e tem que estar ligado a um ato laboral, uma profissão. Porque senão eu vou dizer que eu faço bem feito e amo ir pra praia tomar cerveja na beira da praia. Não tem uma entrega e não é um ato profissional. Então tem que ter isso aqui. Terceira etapa, tem que ter moeda de troca, energia de troca, dinheiro. Como que eu faço dinheiro com essa atividade? Porque o boleto vai chegar e a prosperidade está aí para todos. O dinheiro e a abundância está em cima da mesa. Se você mudar a sua mentalidade, você acessa. Ela não é limitada, ela é ilimitada e tem para todos. Então quem conseguir virar essa chave, acessa. Não tem uma ligação de pessoas que passam fome com o número de bilionários no mundo. É o contrário. Tá? Quanto mais bilionários, menos pessoas passam fome. Não tem essa relação. Tá? Então o dinheiro e a abundância e o acesso tem para todos. Então a gente falou que primeiro eu amo, né? Não numa visão romântica, mas de que eu faria aquilo de graça para sempre. Depois a visão de que eu faço bem feito aquilo e me especializo cada vez mais para ter uma transformação de verdade na vida da pessoa. Terceiro lugar, moeda de troca, energia de troca, tem que ter dinheiro. E mais de uma fonte de renda. Né? Eu mentoro pessoas, mas mentorar também é meio. Então o que eu faço? Eu ajudo na transformação para que a pessoa acesse seu próximo nível profissional. A partir de palestras, treinamentos, mentorias, entende? Eu abro daí várias frentes para monetizar esse processo, assim como o evento presencial que eu tenho, que se chama Propósito, né? Que é uma entrega, é um day training, um dia inteiro comigo, para que a gente possa acessar isso, esse propósito, e também transformar isso em dinheiro. Né? E aí eu potencializo e isso ganha mais força. E por fim, como que eu deixo o mundo melhor a partir disso que eu amo fazer, que eu faço bem feito e que recebo dinheiro por isso? Como que as pessoas que se conectam comigo, às vezes as pessoas da minha rua, como eu disse, não precisa ser o mundo inteiro impactado. Se cada um ajudar 2, o mundo se torna muito melhor. Então, quando eu consigo fazer, né, esses 4 passos, provavelmente eu estou muito mais ligado com o meu propósito. E eu não preciso pensar de que isso é uma frase linda para eu tatuar no braço. Aí eu já começo a romantizar de novo. Não, eu tenho que saber o meu lugar no mundo. Descobrir, eu coloco energia nisso. Tá, e a gente continuando nessa parte de propósito, como é que a gente pode pegar essa romantização que existe hoje em dia sobre trabalho, sobre a vida corrida e que, nossa, não pode descansar, não tem lazer nunca. Como é que a gente consegue falar para essas pessoas para tornar isso mais leve, para achar realmente um equilíbrio? Que a gente sabe que 100% nunca vai estar, porque a vida sempre tem umas coisinhas a mais pra gente ir colocando na nossa balança. Mas eu sou uma pessoa que falo muito sobre isso, que eu não acho que a gente é feliz nos excessos, nem no muito, nem no pouco. Acho que a gente é feliz no meio do caminho, tendo um pouquinho de tudo. Só que como é que a gente leva isso? Como a gente alcança? Como a gente chega lá de uma forma tranquila? Vou falar de 2 coisas. Uma são valores e a outra são resultados. Se a gente está aqui, onde estamos, né? Não só no podcast, mas na Terra, existe uma missão, uma entrega, um porquê de aqui estarmos. Não foi, nasci, vão pagar boleto e esperar sexta-feira. Não é só isso, né? Tem muito mais coisas envolvidas. Então, para eu ter essa vida contemplando um resultado, porque a única coisa que é inquestionável é o resultado. Uma pessoa que ensina alta performance com o corpo, e ela vem com um corpo lindo e maravilhoso e saudável, é incontestável. Eu não vou contestar aquilo. Sim. Quando eu pego um dos grandes brasileiros que eu já fui convidado para ir na casa dele, o Janguier Diniz, que foi capa da Forbes, ele selecionou 24 brasileiros para irem na casa dele, eu fui. Tu é chique, hein? Então, esse dia eu me senti importante.
É incontestável quando a gente fala do resultado dele sobre gestão de patrimônio, sobre fazer riqueza. Ele já fez bilhões e bilhões e bilhões. Então é incontestável quando tem um resultado, mas esse resultado não pode ser a qualquer custo. Não sendo a qualquer custo, eu preciso buscar essa forma de equilibrar ou de ser um equilibrista. Como que eu olho para isso? Trazendo clareza sobre o que são as coisas que eu valorizo na minha vida. Que a gente pode simplificar e perguntar quais são os teus valores. Os inegociáveis. Os inegociáveis. Minha família. Aí cada um vai escalar a sua. A proteção de tela do meu celular é a sequência dos meus valores. Os meus também. Para que eu não esqueça. E está escrito, Eduardo, não esqueça e não inverta. Porque um dos meus valores, como um bom taurino, tem lazer. É meu valor. Claro. Se não tiver lazer, eu não vou. Entende? Tem que fazer um trabalho enorme. A gente vai ver. Fechou? Qual vai ser o horário do lazer lá no meio? Vai ter. Além de curtir o processo, ainda vai ter uma hora que é só de lazer. Sim. Mas, para mim, em primeiro lugar, Eduardo Mota Arruda, vem a espiritualidade, vem minha conexão com Deus. Então, em primeiro lugar, vai ter que ter esse momento. Então, na minha rotina diária, tem 2 momentos de cada dia que eu me conecto espiritualmente. Que eu me ajoelho para rezar, que eu me conecto para uma oração. Então, tá ali. Esse processo eu não abro mão. Mas então, como que não vai ser a qualquer preço? Tendo clareza dos meus valores. Tem família, tem saúde, tem carreira e dinheiro, tem os amigos, tem educação, aí vem lazer. Então, eu deixo claro essa sequência para que a correria do dia a dia não faça com que eu deixe de treinar. Como que a gente descobre se a pessoa faz crossfit? Não precisa fazer nada, ela vai contar. Né? Então, aqui estou eu contando que eu faço crossfit. Quantas vezes por semana? 5 ou 6 vezes por semana. Por quê? Porque para mim é valor. Não é assim, eu tenho que ir. Eu nem penso se tenho, se não tenho, se quero ou se não quero. Eu só vou, pois é valor. Então, quando eu consigo trazer clareza. Quando que eu trago clareza? Quando eu elevo meu nível de consciência. Não vivo no piloto automático. Como que eu elevo meu nível de clareza? Escolhendo o que eu consumo, escolhendo com quem que eu ando, escolhendo o que eu faço consumo de comidas ou bebidas. Né? Tipo, se eu consumo muito álcool, meu nível de consciência é menor. Natural, vou ficar mais tempo sob efeito de drogas. Então vai diminuir meu nível de consciência, é óbvio. Então tem que escolher todos esses processos. Quem que eu sigo no Instagram? Cara, o meu Instagram é minha TV por assinatura. Eu olho mais ele do que qualquer outra coisa. Então, é minha TV por assinatura. Quem que eu sigo? Aquele story que eu estou vendo está indo para o meu subconsciente. E está elevando ou reduzindo meu nível de consciência e clareza das coisas. Então, tem toda uma sequência para eu entender como que eu vou conquistar meus resultados, fazer o que precisa ser feito, sem ter uma vida desarmônica, a partir dos valores. A gente estava falando sobre isso essa semana ainda, né? Que eu falei pra ti que eu acho que quando a gente define onde a gente quer sentar, nas mesas que a gente quer sentar, o que a gente quer fazer, a gente fala muito mais fácil sim ou não. Tipo, sabe, a pessoa te faz um convite, tu não fica naquela coisa, ai meu Deus, será, não sei o quê. Não, tu entende, tá, vale a pena pra mim estar lá. Não, eu não quero, não vai me trazer nada de positivo, eu não vou perder meu tempo lá. Entender o que a gente não quer é melhor do que o que a gente quer. O que a gente quer, né? Eu sempre falo isso, porque nos livra de muita coisa, assim. Sim. Né? Nesse querer e não querer, por exemplo, dei o exemplo do Instagram. Só que eu trago isso para o mundo real, é a minha rede de relacionamentos. Sim. É o meu networking. E aí, o que eu aprendi estando nessa mesa lá em Itaim Bibi, na casa de Janguier Diniz? Ele falou para nós o seguinte: networking é a arte de ser interessante sem ser interesseiro. É assim que eu construo uma boa rede de relacionamentos. Porque tem gente que deseja entrar num grupo para ver o que eu vou sair ganhando. Não, o que eu tenho que pensar? Primeiro, o que eu vou contribuir. Claro. E de vez em quando é importante ser o burro da roda. Porque sempre ser o inteligente da roda quer dizer que eu não estou evoluindo. Eu estou só palestrando. E daí tu vai levando o teu ego e o teu... Exato. Isso, e tua inteligência vai ficando paradinha no tempo. Deixa eu te perguntar, quantas pessoas elas te procuram hoje, né?
querem a mentoria, né, o teu trabalho, quais são as maiores dores que aparecem? A maioria das pessoas não sabe responder. Fica uma confusão, do tipo, eu preciso melhorar. Sabe? A resposta fica solta. E aí a gente começa a costurar. Por quê? A gente passa 95% do nosso tempo não no racional. A gente utiliza o automático no subconsciente. Então, às vezes, quando a gente pergunta para a pessoa, às vezes ela nem sabe dizer. Mas é claro, a gente começa a fazer as perguntas e a gente entende que a pessoa ou não está feliz fazendo o que está fazendo hoje, do tipo, espera o sextou para ser feliz, ou a pessoa até se conectou com algo que ela gosta, porém, ela não sabe fazer dinheiro a partir do seu propósito. Então, ou ela não encontrou o propósito e está lá esperando a sexta-feira, ou ela encontrou algo que ela gosta de fazer, mas não sabe fazer dinheiro com aquilo. Ou, uma coisa que é bem comum, a pessoa faz uma coisa que ela gosta, ela faz dinheiro com aquilo, mas virou escrava daquele negócio e não tem, tu falou por último, Gabi, que é essa vida em equilíbrio, tem que abrir as outras coisas, virou escravo do seu negócio. Isso é o mais comum. Então, esses três, normalmente, aqui a gente tem 99% das pessoas que ou vai bater aqui, ou faz algo que não gosta porque não se encontrou, ou encontrou o que gosta e não sabe fazer dinheiro com isso, ou encontrou o que gosta, faz dinheiro e virou escravo. Tem que trabalhar todos os dias, a pessoa não tira férias há 4 anos, vive estressado, está ali sempre com o celular no bolso, não tem atenção para a família e desequilibra as outras áreas. E aí a gente tem que fazer todo o trabalho de base. Valores, consciência, trazer clareza, priorizar o que precisa ser priorizado, estruturar, liderar. Então, aí vai depender de cada pessoa qual é o caminho que a gente vai seguir. E todas elas têm as suas crenças. Crenças é aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito. Não tem o certo e não tem o errado. Só que a maioria das pessoas, assim como o nosso cérebro, ele tem um viés negativo. Então, a maioria das coisas ele pensa que vai dar errado e se protege. Porque ele precisa fazer o quê? Proteger a gente da morte. E para isso ele prefere sempre repetir. Se até hoje andei por aqui e não morri, bora continuar por aqui de novo. Sim. Então ele prefere estar sempre repetindo. E para eu acessar o próximo nível, tem 3 coisas que são 3 regras que eu gosto muito. 1, aprender algo novo. Então, ou seja, eu não posso repetir, é aprender algo novo. 2, é executar algo novo. Fazer algo novo, algo que eu nunca fiz. Meu cérebro não vai querer que eu faça algo novo, então eu vou ter que trazer isso. E o terceiro, e talvez, não sei qual que é o mais importante, mas o terceiro é conectar com pessoas novas. Quando eu estava nesse meio, quando eu fui lá em São Paulo, eles chegaram a verbalizar esse grupo, falando o seguinte, olha, 85% dos resultados que você não possui está nas pessoas que você ainda não se conectou. Então, eu preciso sempre estar me conectando com novas pessoas, escolhendo o meio ao qual estou, dando primeiro para depois receber. Então, essas são algumas coisas que daí eu já ensino para as pessoas que me procuram. A gente precisa conectar com mais pessoas, fazer algo novo, estudar algo novo, para acessar o próximo nível. E o próximo nível de cada um vai ser isso. Ou encontrar o seu propósito, ou encontrar dinheiro no seu propósito, ou deixar de ser escravo daquilo que você faz hoje. E dentro dos teus mentorados, assim, tem algum case que já te emocionou muito? Olha, já teve de tudo de resposta. De tudo que posso imaginar. Tudo que posso imaginar. Esse caso que para mim, que eu já comuniquei, que eu contei antes da Nail Designer, né, que em 3 meses praticamente a gente quadruplicou o faturamento. Hoje ela tem outra empresa em outra área. Olha que legal. Além de Nail Design, que agora tem funcionária. Então, é um negócio. Um dos últimos mentorados, ele parou de tomar refrigerante. E a gente nem tinha se ligado disso no início da mentoria. Não era uma meta. Mas ele falou, Eduardo, minha melhor conquista é que eu parei de tomar refrigerante, minha vida é outra. Eu tomava 2 litros de refrigerante por dia, hoje eu não tomo. Emagreci, minha disposição é outra. Eu falei, a gente ganhou em um monte de coisa que a gente nem imaginava que a gente teria. Né? Teve gente que queria fazer viagem e não tinha coragem, gente que queria abrir um negócio e não tinha coragem. Porque é bem comum pessoas lançarem suas mentorias, seus infoprodutos, seus cursos, que não tinham coragem ou clareza do processo, e isso acontecer. Eu lembro da minha primeira mentorada, que eu morri de dor de barriga e de medo quando ela assinou comigo. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora?
com essa mentorada? Eu não sei. Responsabilidade? A primeira, eu não tinha um programa necessariamente montado. Uma metodologia totalmente 100% pronta, né? Hoje eu tenho. E que nem uso mais, mas de tanto que eu já usei essa metodologia, eu sei o que eu uso e o que eu não uso num processo. Mas o primeiro depoimento dessa primeira mentorada foi: eu parei de fumar. E também não era uma meta que a gente tinha inscrito. E até hoje ela agradece o quanto que isso mudou a vida dela. Ela tinha muito problema na família, a filha dela pequena, e que isso atrapalhava. Então, assim, tem de tudo. Tem músico que não tinha coragem de lançar a sua música nas plataformas e lançou. Então, assim, são vários cases que a gente... Sabe o que eu acho, assim, né? A gente acabou de concluir, né, uma mentoria até, e eu tava, no final, a gente teve a formatura, e aí no dia eu parei. O que eu conquistei, né, nesses meses, assim, comecei a olhar. E eu acho que às vezes as pessoas têm essa coisa assim, o coach, o mentor, que é aquilo que a gente falou lá no início, porque acham que assim é uma coisa, um processo que tu vai ter, e às vezes é isso. São as pequenas metas, assim. Eu tinha um negócio eu precisava contratar uma assistente, por exemplo. Uma coisa que eu estava há anos, e que em 3 semanas que eu tô aí, mudou a minha vida, eu consegui, tipo assim, me abrir para... Meu Deus, não sei nem, assim, e foi uma coisinha, às vezes... Outra coisa, assim, de eu organizar uma coisinha ali no financeiro, que é... Isso é que vem dando os meus grandes resultados lá na frente. Então, são essas pequenas coisas. Às vezes, eu entrar na terapia, vou fazer uma atividade física. Assim, coisa pequena mesmo. É que a gente só se surpreende com as coisas muito grandes. Exato. Mas o resultado da vida em tudo, gente, tá nas pequenas coisas. Na questão do conteúdo, eu sempre falo isso. O que vai te fazer muito grande, o que vai fazer tu aparecer para as pessoas, não é fazer um conteúdo que muda a vida das pessoas todo dia. É ter a constância de fazer todo dia. E eu acho que entregar aquele um pouquinho a mais, ou fazer um pouquinho a mais, já tá muito bom, né? Porque a evolução é isso, né? Todo dia a gente pensa, hoje eu posso fazer um pouquinho mais aqui, um pouquinho. Exato. Então é isso que vai acontecendo. Nessa última mentoria que tu estavas, uma das minhas mentoradas, ela lê tarô, as cartas. Maravilhosa. E no segundo mês de mentoria, ela mais do que dobrou o faturamento dela. Então, ela dobrou e aumentou mais 50%. O faturamento dela, lendo cartas, que tem certa limitação de agenda, enquanto ela não escala isso no digital e abre turmas e infoprodutos. Mas eu falei, a gente vai ter que usar bastante energia agora, a gente vai ter que estar bem perto e a gente vai lotar a tua agenda. Para depois a gente fazer caixa, para daí a gente usar o digital. Não dá para chegar no digital sem dinheiro nenhum. Porque você vai precisar botar anúncio, tráfego, contratar as pessoas, então vai precisar de dinheiro. Então vamos fazer reserva a partir desse trabalho. E aí no segundo mês a gente tinha o primeiro extrato, lá com o valor. No segundo mês, ela dobrou e colocou mais 50% ainda de resultado. Então, foi outro case, né? Então, esse é mais fácil da gente contar, né? Saiu de 4 mil para 10, saiu de 3 para 12. Esses casos são mais fáceis. Saiu de 10 para 20. Mas tem outros casos que são bem impactantes, né? São pessoas que não estavam mais conversando com o seu cônjuge e que voltaram a conversar e que hoje o relacionamento melhorou. Então, né, são coisas que são bem mais sutis. E sempre depende da pessoa, né? Assim como teve já, não foi só uma vez, mais de uma, de eu devolver o dinheiro para o mentorado. De falar assim, olha só, não está pronto para essa transformação, porque eu não sou mágico. Eu apenas percorri um caminho, estudo muito, continuo estudando e cada vez mais fica mais poderoso nossas ferramentas, porque cada pessoa a gente precisa desenvolver algo novo. Mas só existe transformação se a pessoa estiver aberta para essa transformação. Sempre fala e eu acho que as pessoas esperam milagres. Esperam milagres. Primeiro, eu acho que está dentro da gente. E segundo, a gente nunca está 100% pronto. Eu acho que tem isso também. As pessoas acham assim, não, vou fazer isso aqui, deu. Vai mudar minha vida. E elas botam uma expectativa e uma responsabilidade gigantesca. E, na verdade, está dentro da gente. Eu acho que o mentor é isso, né? Ele te guiar, ele te dá, né, os gatilhos, as coisas para tu... Mas se a pessoa não quiser, não tem como. Mas olha que loucura, gente. Vocês têm que fazer. Eu sempre falo, é um trabalho em dupla. Não é um trabalho sozinho, sabe? Tu vai dar as ferramentas, beleza, mas se a pessoa não fizer nada com isso,
Um beijo, tchau. Inclusive, é isso aí. Indico, né? Vocês sabem quanto eu me transformei nesse ano aí. E os dois são muito responsáveis por isso. Me ajudaram muito no meu processo e me ajudam ainda nem... Eu tenho muita coisa para fazer ainda, mas eu acho que isso, assim, eu acho que entrei num processo de agora estar sempre buscando. Eu já acabei aqui, eu já quero pensar em outra coisa lá na frente para eu estar sempre, porque a gente, principalmente as dores que são os calos, eles estão sempre ali, né? Se a gente para um pouquinho de dar atenção para tu cair de volta... Tu ir evoluindo, né? Sempre atrás de coisas novas. Por falar nisso, eu estava lendo um estudo, e sempre fala isso também. Nesse estudo de um psicólogo britânico, ele testou 3.000 pessoas, né, conversou, disse que 90% das pessoas não cumprem as suas metas, que lá no janeiro, ali na virada, escrevem lá as metas, tal. Por que isso acontece? Como a gente faz para não acontecer, ou pelo menos fazer um pouquinho melhor, né? Então, esse processo é bem comum. Por quê? Porque, olha só, tem a parte técnica e tem a parte comportamental. Tem a parte do pensar, da mentalidade. Então, são os dois casos. A parte técnica é que as pessoas muitas vezes não sabem escrever uma meta. Uhum. E toda meta precisa ser clara. Existe um processo, o mais famoso, possivelmente, de metas, que se chama SMART. Né? São 5 letras, cada letra significa uma parte desse processo. Então, uma meta, ela tem que ser específica e mensurável. Específica, mensurável. As primeiras letras, né? SM, SMART. Específica e mensurável. Quando eu trago uma meta SMART, eu tenho que contar para uma criança de 6 anos, ela vai ter que entender. Olha, o tio quer emagrecer 5 quilos. É específica, a gente está falando sobre emagrecer, perder peso corporal, e tem que ser mensurável. Se for 4,9 kg, não. No check, não rolou. Né? E deu 5, bateu, fechou. Então, eu preciso fazer isso. Só que isso são só as 2, tem mais 3 partes. Né? Ela precisa ter agora os próximos 2, que é um equilíbrio entre ser uma meta desafiadora e uma meta que seja factível de ser realizável. Né? Então, são esses próximos dois fatores. Tá? Que é o A e o R. Né? Ela tem que ser realizável e tem que ser algo que te desafie, né? Então, algo que dê para acontecer. Vamos lá. Se a pessoa fala o seguinte, eu quero, no próximo mês, emagrecer 20 quilos. Essa é uma meta que vai ser relevante para mim? 20 quilos é relevante pra caramba. Tá, mas ela é realizável de maneira saudável, 20 quilos em 30 dias? Não. Então, essa é uma meta ruim. Entende? Que daí eu preciso dizer se vai ou não vai. E o último item, eu já entrei um pouquinho agora, que é o tempo. Então, tem que ter um início e um fim, né, para esse processo. Né? O SMART termina com um T ali de tempo, tem que ter essa base. Então, uma das partes é essa, a parte técnica. Porque senão a gente passa o Réveillon, pula as 7 ondas, estoura espumante, champanhe, uva, lentilha e fala, esse ano eu serei uma pessoa melhor. O que é uma pessoa melhor? Eu não sei dizer o que é uma pessoa melhor. Não é mensurável isso. Não. Né? Não, eu vou me comportar melhor esse ano. Tipo, se comportar como? Então tem que entender, deixar claro nesse processo. O outro é a mentalidade. O nosso cérebro não está programado para fazer novas coisas. Ele prefere repetir as mesmas coisas. Então eu preciso ter o quê? Existe um conceito do círculo dourado que diz que quando a gente traz grandes projetos e grandes coisas para a nossa vida, que a gente ainda está falando dessas metas, e sim, são com metas e o resultado dessas metas que me tornam uma pessoa melhor, então por isso faz todo sentido a gente falar disso agora, a gente sempre começa pelo o quê, não é mesmo? O que eu quero fazer? Eu quero aprender inglês. Né? Como que eu vou fazer? Eu vou entrar no cursinho. Por que eu vou fazer isso? Porque daí eu vou me comunicar melhor. Existe um conceito do círculo dourado que é o contrário. Ele inverte. Ele diz que a gente se conecta muito mais quando a gente começa pelo porquê. Deixa eu ver o que é importante ter de mudança na minha vida. É importante ter mudança na minha vida? A comunicação em outra língua. Exato. Por quê? Então, tem que começar pelo porquê. Porque eu amo viajar. Porque eu quero chegar num bom restaurante em Paris e poder pedir a comida que eu quero. E poder entrar no Uber e me comunicar
com o motorista do aplicativo. Eu quero chegar no Museu do Louvre e perguntar sobre a Mona Lisa. Então, olha como isso transforma a minha vida. Quando eu começo pelo porquê. Então, ganha força a minha meta, para eu não desistir. Depois que eu vou no como, no cursinho do inglês. O quê? Daí que vira um título para minha meta. Aprender inglês. Então, quando eu inverto, aumenta a minha conexão. A minha chance de ter sucesso nesse processo. Outra coisa que aumenta a chance de ter sucesso é me comprometer em público. Aumenta muito quando você diz, olha pessoal, a partir de hoje, aqui no meu Instagram, eu vou todo dia fazer os 10 minutos do Milagrosos. 10 minutos milagrosos. Então tá. Se eu me comprometo em público, aumenta muito a minha chance de eu realizar aquilo ali. Então esse é um outro combinado. Existe uma outra âncora, que é você escolher uma penalidade. E você ter um anjo para isso. Que pode se tornar num não anjo se essa pessoa for bem malvada com você. E aí a ideia é essa, do tipo assim, olha, se eu não atingir essa meta, eu vou... Algo que me doa, tem que doer. Do tipo assim, tá, se eu não fizer isso, eu vou te depositar R$2.000. Esse R$2.000 me dói? Ah, me dói. Eu não vou querer pegar e fazer um pix de 2.000 assim de bobeira. Então faz sentido. Agora o que não dá é chegar para um cara bilionário e ter uma multa de 2.000. Ele não vai nem ver essa multa. Tem que ser uma outra coisa. Tipo, vou cortar um pedaço do teu dedo. Tem que ser alguma coisa que te realmente impacte. E aí você faz esse compromisso com esse anjo. Então isso também aumenta bastante a tua chance de realizar. Nível de comprometimento, né? Teu nível de comprometimento. Isso do porquê é legal, porque eu acho que na hora, quando só tô falando assim, já começa a pensar, justamente porque hoje eu tenho inglês, que eu estou voltando. E aí, porque tu já se imagina naquela situação, né? Eu acho que quando tu vai pelo, eu tenho que fazer o cursinho, tu já começa a cansar, aí tu já... Sabe, essa é a impressão que eu tenho quando tu falou desses gatilhos. Assim, isso, sabe? Daí tu começa a cansar, se tu lembrar só do o quê, tu vai lembrar assim, ó, eu tenho aula do inglês. Ai, que chato. Tá, não, calma. Por quê? Porque eu quero me comunicar no aeroporto, chegar no aeroporto e poder perguntar assim, ó, qual que é o portão? Sabe? E não ficar lá perdido fazendo mímica ou falando alto o português, né? Passando vergonha achando que a pessoa não... Né? Que a pessoa que não tá com problema de não entender de audição, gente. E não é. Como as pessoas acham que não, mas é muito comum a gente falhar na nossa vida. Eu vejo muito como as pessoas têm certeza que eu sei de tudo. Elas se surpreendem quando eu falo assim, mas isso eu não sei. Vou ter que pesquisar, depois eu te digo. Mas a gente não sabe lidar muito bem com falhas, o ser humano em si. Como que a gente faz para esses resultados ficarem mais minimizados no impacto que tem na nossa vida mesmo, no nosso dia a dia? Como tu disse, falhar, a gente vai falhar na maioria das vezes, na maioria das coisas. Porque são muitas coisas que a gente está em desenvolvimento. Sim. Então, o projeto é muito longo, é muito grande, é muito desafiador, então é bem comum falhar em várias coisas. Beleza. Como que eu minimizo esse impacto do falhar? Tendo micrometas é um importante. Porque se eu pensar lá nos 5 quilos que eu falei, tem uma chance maior de eu falhar. Se eu trago isso para a semana e falo que são 600 gramas, sei lá, estou chutando aqui, não fiz a conta, não é para 5 quilos, mas a gente vai mudar a data, então 600 gramas na semana. Então, minimiza esse impacto, tá? Quando eu faço as micrometas. Isso é a parte técnica. A outra parte que é mais importante, da mentalidade, é que eu preciso estar conectado com a entrega que aquilo vai proporcionar na vida do outro ou na minha. É uma mentalidade mais profunda. Existe, inclusive, uma energia conectada com isso. Energia, não estou falando de espiritualidade. Eu estou falando que existe o positivo e o negativo, existem as polaridades em tudo que a gente for olhar. É natural. Existe o masculino e o feminino. É normal esse processo. É normal que um homem tenha mais energia masculina. É bem comum. É obrigatório? Não. Mas é bem comum. É muito comum você perceber uma energia feminina mais presente nas mulheres. O que é uma energia feminina? Uma energia de um cuidado, de olhar um detalhe, de perceber as coisas, de olhar para várias coisas ao mesmo tempo. Então a mulher tem uma porrada de qualidade a mais que vem dessa energia feminina, que é bem comum, que também tem em muitos homens. Tem também. E aí, no homem, o que é mais comum encontrar de energia masculina? Força física.
Foco. O homem faz uma coisa só. Né? Então vamos usar isso como ponto positivo. O foco. A energia de caçar, de sair, buscar alimento ou buscar dinheiro. Um homem, quando fala assim, vou ali fazer dinheiro e volto, é comum ele voltar mais rápido com esse dinheiro. Por causa dessa energia natural que existe dentro dele. E que pode estar na mulher também. Mas é mais comum a gente encontrar no homem. Nessa energia que já nasceu com o homem, ele tem uma energia de conclusão. Então ele só vai voltar para casa depois de buscar uma caça, um alimento e vai voltar para casa. Ele só vai voltar depois disso. Essa é uma energia mais masculina. Então, quando a gente está desistindo dos nossos projetos, pode ser que não esteja acessando essa energia. Tanto o homem quanto a mulher podem acessar essa energia. Como que eu acesso essa energia? Quando eu começo a lembrar do meu pai, do meu vô, do meu bisavô, do meu tataravô, que atravessaram o oceano inteiro sem comida, sem água, sem celular, sem uma toalha, sem nada. Normalmente eles que estavam ali puxando o remo e normalmente eles que estavam à frente da batalha, normalmente ele que estava com um revólver ou ele que estava com arco e flecha, normalmente o homem estava nesse processo de força, de foco e de concluir uma travessia. Comum, se a gente olhar a história inteira, o homem fez isso, por isso que o homem morre mais, tá ali exposto, né? E não tem vantagem nem desvantagem. A gente começou falando da energia mais feminina e de uma energia mais masculina. Não tem problema nenhum nisso, cada um tem uma característica mais forte. Nessa característica masculina é a energia de conclusão. Então, se você abandona muito os seus projetos, talvez você não esteja conectado com a sua linhagem masculina. O que é bem comum. Por quê? Porque na separação, o que é bem comum também, os filhos ficam com as mães. E acaba tendo um corte na relação com a energia masculina. Então essa pessoa procrastina, essa pessoa não tem foco, essa pessoa não conclui aquilo que ela termina, para tudo pela metade, entra num curso, desiste, entra no outro curso, desiste, entra no inglês, desiste, entra na academia, desiste. Quando eu fui ver, eu cortei essa uma energia natural, fluida, e que eu posso simplesmente ignorar ou olhar com carinho para isso. Peraí, eu acho que faz sentido essa relação. Então deixa eu buscar isso. Mas e se todo mundo nessa linhagem já morreu? Não tem problema, você faz esse processo sozinho. Você pega no seu momento de oração, ou de conexão, ou de espiritualidade, de meditação, você se conecta, você se ajoelha no seu quarto, não sei, cada um vai ter o seu protocolo. Eu tenho um protocolo, estou sozinho, tenho um tapete no meu quarto, eu moro sozinho. Eu deito, me ajoelho nesse tapete, coloco a testa no chão como um sinal de humildade e começo a lembrar dos meus ancestrais. Falei, cara, o cara atravessava o oceano, sem comida, sem bebida, metade deles morreram no meio do caminho. Para quê? Para realizar um sonho de família. E eu vou parar só porque eu estou com sono? Ou vou parar só porque eu tomei 18 vezes a palavra não nesse projeto? Eu, vou desistir? Ou porque tem meia dúzia de hater falando mal do meu trabalho? Ou porque alguém não aceita a minha proposta? Cara, é sério que só por causa disso eu não vou concluir? Aí eu começo a lembrar o que cada um fez para me dar a vida que eu tenho. Porque cada um desses aí matou 18 leões por dia para que eu nascesse. E eu tendo aqui só que matar um. Eu tenho que matar só ruim. Um. Eu tô achando ruim. É real. Vambora, gente. É sobre isso. Vamos lá. Sabe o que eu quero perguntar antes de entrar aqui mesmo em outra? Eu acho que empreender é para todo mundo? Olha, empreender não é para todo mundo. Não é. Todo mundo pode? Pode. Todo mundo pode. Mas pelo menos a metade das pessoas não vai ter facilidade no processo. As pessoas que são muito controladoras não vão ter muita facilidade, porque quando o negócio começar a crescer, não vai querer abrir mão. Vai centralizar, vai morrer o seu negócio, ou ele. Vai atacar o coração e vai morrer. Né? Então, se a pessoa é muito controladora, ela vai ter muita dificuldade. Se a pessoa é muito medrosa, ela não vai conseguir empreender. Porque tu vai ter que, muitas vezes na vida, vai ter que dar a win. Você vai botar na mesa 110% do que tu tem. Porque o 10% vai conseguir amanhã. Sim. E empreender é isso.
quantas pessoas iam ficar sem dormir com isso? Eu faço esse tipo de contrato e hoje eu durmo. Normal. Porque eu sei que se eu falir, eu já fali. Eu sei que se eu falir de novo, eu me conecto cada vez mais com os bilionários. Porque o que existe em comum entre os bilionários é que praticamente todos faliram. Então, se você coloca para uma pessoa que ela não sabe o que vai entrar amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem, na conta dela, se a pessoa não admitir isso, ela não vai poder empreender. Não tem como, porque todo negócio tem risco, né? Quanto maior o risco, maior a chance de retorno. Então, qual é a chance de você se tornar muito bem-sucedido, impactar positivamente a vida de muitas pessoas e fazer muito dinheiro? Porque está tudo relacionado, conforme a gente falou lá no propósito. É empreendendo. É raro você encontrar uma pessoa muito bem-sucedida, que não seja um empresário. Ah, mas aquele médico Tá, peraí. Aquele médico lá que realmente é multimilionário, ele tem um CNPJ lá, não tem? Tem. Não tem uma clínica? Tem. Com um monte de funcionários? Tem. Então é um empresário. Então é um empresário. Então, se a gente quer esse resultado, é para empresário. Todo mundo pode empreender? Todo mundo pode empreender. Empreender é para todos? Não. É para quem tem estômago. E eu li esses dias uma frase que eu concordo plenamente, que todo empreendedor tem que ser um pouco egoísta. Claro. É obrigado. Não dá pra ser muito bonzinho. Porque o mundo não é bonzinho com a gente que tá aqui atrás. Então, se tu for muito inocente, se tu for muito bonzinho o tempo inteiro, tudo vai te engolir. O cenário, as pessoas, tudo vai começar a te engolir. Tu vai ter essa sensação de tipo, eu não sou ninguém, o que eu tô fazendo nesse mundo? E tu vai ficar ruim só de fazer aquilo. Inocência é uma qualidade de criança, É, não de adulto. exato. O adulto tem que saber que existe risco de vida, de morte, de dar um resultado exponencial, de dar prejuízo a todo momento. Né? Até alguns anos atrás, eu me orgulhava de ser um cara super pacífico, de ser um cara inocente, até perceber que inocência é qualidade de criança, não de adulto, muito menos de um empreendedor. Muito menos. Vem cá. Sempre falo uma coisa que eu acho que tem a ver com a minha profissão também. Pessoas compram de pessoas. Mas as pessoas, as marcas, as empresas seguem errando nesse processo. Mesmo que eu, dentro do meu trabalho, já vejo que melhorou um pouco, assim. Principalmente pelas redes sociais, tem gente que já está se arriscando a vir à frente. Mas onde é que elas continuam errando? E como tu acha que elas podem fazer para melhorar isso, assim, sabe? Tipo assim, um restaurante, vamos dar um exemplo, né? Tô lá atrás, como é que eu faço, né? É a pessoa que tem que aparecer? Tu acha que o empresário tem que aparecer? Como é que ela faz isso? Né? Pode ser o empresário ou não. Independe. Quando o negócio é pequeno, é você. Imagina, a gente falou da minha cliente manicure, nail designer. Cara, como que ela vai contratar uma modelo para ser a cara da... Não rola. Então, ela vai ter que enfrentar os medos, as inseguranças, e ela vai ter que pegar a tela do celular e gravar. E eu digo que ela tem que fazer 4 passos para isso acontecer. Não sobre conteúdo, mas sobre essa conexão. Sim. Que é, primeiro, ela vai ter que filmar o processo acontecendo. Depois, ela se filma, mas ela não fala, porque ela vai odiar a voz dela no começo. Né? Sendo que a gente já conhece a voz dela. Sim. Se é feia, se é bonita, é bonita, a gente já conhece. Terceiro passo, ela vai filmar, não a si, mas o processo, e vai começar a narrar. Porque ela vai se acostumar devagarinho com um dos processos de exposição que é da voz. Aí que ela vai para o 4º processo, que ela se filma e fala. Aí ela posta e sai correndo. Não é para ficar olhando. Senão ela vai ficar botando defeito e não vai acontecer. Isso num processo de empreendedor. Tá? Numa empresa maior, aí a ideia é perceber qual que é a melhor estratégia de branding, de posicionamento, para perceber se o dono aparece ou não aparece. A gente tem algumas marcas brasileiras que a dona, né, uma das grandes empresas do Brasil, a dona famosa veio para... Né, virou até a persona ali, o avatar do negócio, virou o apelido dela e apareceu. Então tem várias estratégias. Como que a gente faz para não esquecer dessa estratégia e trazer essa estratégia para frente? Quando, de novo, a gente volta para valores. Eu, como pessoa, falei de valores lá no início da nossa conversa, e agora a empresa tem os seus valores. Qual que é o valor da empresa? Se as pessoas estiverem como destaque
em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro lugar, quando a gente for entender qual que é o direcionamento da empresa, se é voltado ou não a pessoas. Se for, vai ser muito mais fácil a gente convencer o CEO, convencer o dono da empresa que ele tem que aparecer, ou de que a empresa tem que ter uma cara humanizada. Uma cara humanizada não necessariamente é aquele ser humano falando todo dia. Sim. Uma cara humanizada pode ser ele se colocar no lugar do consumidor. Eu vi uma propaganda, essa semana está rodando na rede social, que a empresa Reclame Aqui, ela enviou convites para executivos de grandes empresas que têm um alto índice de reclamação, que a nota deles é muito ruim e eles não respondem os clientes. Olha lá, 99% dos clientes não são respondidos. Imagina a agonia. Uma das piores coisas do mundo é você ser rejeitado. Né? É um dos piores sentimentos que existe. E aí eles enviaram um convite para determinado restaurante para esses executivos e eles começaram a atender errado, a não trazer a comida fria, a comida errada. E aí eles foram pedir a conta, não chegava a conta. E aí, quando eles estavam a ponto de fazer um barraco, eles traziam impresso, assim, olha, sei lá, 1000 páginas. Estou chutando aqui para quem está escutando a gente. E colocavam em cima da mesa, como se fosse a conta, e dizendo assim, olha, a gente não está respondendo vocês, assim como vocês também não respondem os milhares de clientes de vocês. A empresa de vocês não é uma empresa humanizada que se preocupa com as pessoas. Nossa. Então, o humanizar não necessariamente é ter uma cara todo dia ali. No empreendedorismo individual, no profissional liberal, é a sua cara. Sim. É você. Uma empresa grande, tem 1000 funcionários, não necessariamente vai ter a cara do dono, mas tem que ter a alma do dono. Sim. Né? Tendo a alma do dono é o seguinte, eu me comprometo em ter um processo humanizado, onde a reclamação é respondida, onde eu gero acesso, né? Tanto acesso de compra quanto um acesso físico. Então, todo esse processo pensando nas pessoas. Então, eu entendo que é isso. Quando eu estou fazendo os valores da empresa, isso tem que virar cultura. Como que vira cultura? Trazendo para as reuniões todos os meses. Na reunião mensal, a pauta cultura tem que ter essa informação, esse destaque para saber que a empresa valoriza com isso. A Disney é uma empresa muito humanizada. E um dos pilares é limpeza, porque limpeza está associado à segurança. Vai num parque de diversões sujo, você vai achar que ele é inseguro. Vai num parque de diversões limpo, você vai achar que ele é seguro. Então, limpeza está associado à segurança. Então, no parque de diversões, limpeza tem prioridade total, assim como as pessoas e por aí vai. Um executivo, uma pessoa que treina esse tipo de assunto aqui no Brasil, tá? O professor Alexandre, que ele mora aqui na região. A palestra dele é muito legal. Ele é muito bom e ele contou essa história pra gente na palestra, onde ele jogou um sorvete no chão de propósito para entender como que era o processo. Cara, como que tudo aqui é limpo? Porque é cultural e é base de valores da empresa. Tem que ser assim e está na reunião de todo mundo, de todos os níveis hierárquicos. Sim. Então, culturalmente, isso já está alinhado com todo mundo. Ele foi lá e jogou um sorvete no chão. O executivo passou um cara totalmente alinhado, terno, gravata, todo alinhado, e viu aquele sorvete no chão. Ele parou, tirou o paletó, colocou em cima do sorvete, limpou o chão com aquela roupa bonita e cara, e foi e seguiu. E o professor perguntou para ele por que ele tinha feito aquilo. E ele explicou. Nossa base de valores na empresa é segurança e limpeza. Elas estão associadas. Então, eu, como um executivo, mesmo não sendo a minha função, eu sei que a minha empresa se preocupa com pessoas. Gente com gente, pessoas com pessoas. É isso. E qual que é a base disso? No nosso caso, é a limpeza. Então, eu não posso deixar com que isso aconteça. Então, vou lá e vou colocar minha roupa bem cara aqui e vou limpar esse chão para que a empresa esteja coerente com aquilo que a gente fala, a gente está executando. Então, é trazer a cultura para todos os níveis, todas as instâncias, sempre. Muito bom. A Disney é um caso muito foda. Ah, não. Agora não tem igual. Não sei se eu podia falar palavrão. Não tem problema. Aqui do nada. Eu pensei sobre isso. Mas eu acho Não que tem pode. problema. Não tem problema. Que é real life. E, Eduardo, para uma pessoa saber que ela está performando bem na vida, como que é o dia dessa pessoa?
Tem alguns passos que eu tenha que seguir, algumas coisas que tenham que sempre acontecer? Eu digo que a alta performance é o resultado, né? Resultado, ele é inquestionável. Se você tem aquele resultado, você tem aquela alta performance. Se você não tem resultado, você não tem alta performance. Talvez você tenha alta performance em 2 áreas da vida, legal, tá? Então vamos buscar a terceira. Por que eu falei buscar e não falei tentar? Porque quem tenta não consegue. O nosso cérebro, quando a gente fala tentar, a meta dele é tentar e não conseguir. Né? Então, toda vez que eu estou buscando algo novo, eu preciso trazer uma outra palavra, uma palavra de ação e de movimento, que é um teste, por exemplo. Eu testar o lançamento de um foguete. Cara, vai ter o lançamento do foguete. Vai ter gente envolvida. Eu só vou testar, mas Exato, vai ter. é um teste, vai ter. Diferente de tentar. Ah, não deu. Não, Tá tudo bem, tá então, tudo bem, se não vai. deu, era Então um teste. não é isso, tá? Então, quando a gente está falando sobre alta performance, a pessoa precisa entender aquilo que é importante na vida dela. O que é importante na minha vida? Família, minha saúde, dinheiro, espiritualidade. Se é isso que eu valorizo, então como que vai ser minha alta performance? Todos os dias vai ter treino. Todos os dias a gente vai dormir cedo. Claro, exceção é exceção. A regra é dormir cedo. Todos os dias a gente vai no mercado comprar comida saudável. Todos os dias vai ter meditação, yoga, vai ter visualizações. É isso. Uma vez por semana, a gente vai controlar a nossa planilha financeira, entender nossos gastos, nossos investimentos, aonde que está entrando, aonde que está saindo, aonde que é coerente, e olhando para o dinheiro como algo importante dentro da família. Não é algo que eu excluo, é algo que eu incluo. Quando eu olho para o dinheiro com inclusão, trago ele para dentro do processo, para dentro da família, ele ganha força. E as pessoas às vezes querem ignorar esse processo. Se eu olho para a minha conta e tem lá X, um X bem gordinho, se eu olho no espelho e gosto do que eu estou vendo, se eu olho para o meu relacionamento e percebo que existe respeito, não existe perfeição não existe, mas que existe diálogo, existe olhar para a mesma direção, existe que estão interessados no sonho um do outro, né? Que a gente consegue ter uma harmonia, a gente está falando de que eu tenho alta performance. A alta performance, por si, é só a entrega de um grande resultado. O que eu preciso saber é o que eu quero ter alta performance. Se a gente for falar uma pessoa um ladrão que rouba muito, ele tem alta performance em roubo. Não nos interessa esse tipo de alta performance. Né? Nos interessa uma alta performance conectado com a espiritualidade. Para mim, é importante isso. Então, eu coloco 2 vezes por dia o meu momento de espiritualidade. Coloco 1 vez por semana presencial num ambiente ao qual eu gosto de estar conectado com a minha espiritualidade. Sim. Então, olha só, eu coloco indicadores de alta performance, porque senão fica muito subjetivo. Então, 2 vezes por dia, eu no meu ambiente de casa, 1 vez por semana num ambiente físico ao qual eu escolho que lá eu me sinto bem. Fechou. 1 vez por semana, meu controle financeiro. E aí eu vou detalhando isso em micrometas de novo. Tá, vou olhar 1 vez por semana para minhas finanças, mas para isso eu preciso fazer uma venda por dia. Se eu sou um empreendedor, 1 venda por dia, eu tenho que entender que a cada 5 clientes, dependendo do meu negócio, eu vendo para 1. Então, no mínimo, eu preciso ofertar para 5 pessoas por dia. Às vezes são contas básicas que a gente não faz. A alta performance vem disso. Uma das minhas mentoradas que quase triplicou ali o resultado financeiro dela em 1 mês, foi isso. Foi 150% de resultado a mais. Por quê? Porque ficou claro para ela que ela precisava entrar em contato com 8 clientes por dia. A gente viu qual era o ticket médio da conversão, quantas conversões, o percentual de conversão, sim, ticket médio da conversão, então, em média, quantos reais eu fecho cada negócio. A gente fez uma conta matemática. 8 pessoas por dia você vai entrar em contato oferecendo seu trabalho. Fechou. 150% de aumento no resultado em 30 dias. Então, deu alta performance? Deu, porque eu trouxe clareza, trouxe indicadores para aquilo ali. Então, rolou aquela alta performance. Para eu cuidar do meu corpo, 6 vezes de treino por semana. Para isso, vou usar as metas, os anjos, para cuidar de mim, para me acompanhar naquele processo, colocar despertador. Eu coloco despertador no meu celular. É hora de fazer o check-in aqui para você treinar. Porque senão passa e não é prioridade. Então, ontem eu estava cansado, dando aula todo dia às 6 horas da manhã, depois os mentorados durante o dia, depois as reuniões. Eu falei assim, cara, eu não vou treinar. Mas eu pensei, peraí,
A alta performance da minha vida, um dos principais pilares é saúde. Então, o treino é uma coisa que eu tenho facilidade. Então, nele eu não posso furar. Nele eu não posso furar. Eu sei que eu tenho mais dificuldade na alimentação. Então, se eu furar na alimentação e furar no treino, Aí ferrou. E aí vem uma falha daquela que a gente não sabe lidar. Porque às vezes, como foi uma coisa nossa, tipo, foi um descomprometimento nosso, a gente não sabe lidar. A gente se culpa e aí vai. Aí a bolinha de neve. Isso. Então, tentar não deixar o balde muito longe. Não chuta o balde pra muito longe, gente. Mantém ele aqui, ó. E vem cá, eu vejo que tu fala muito de espiritualidade, né? Acho que até tu já construiu essa resposta aí ao longo da entrevista. Mas tu recebe muitas dores, muitas energias, muitos problemas. Como é que tu faz pra, né, desopilar, né? Sal grosso, assim? Tem um pote dentro do banheiro. Tem. Eu também tenho, por isso que eu falei. Eu tenho, gente, um pote de sal grosso. Ah, sim. Eu tenho. É que é muita gente, eu não sei se tu se sente assim, mas eu me sinto assim, é muita energia e a pessoa não é por mal. Exato. Mas a gente absorve, é normal. Sim. A troca de energia é natural. É isso. Né? Então não é que a pessoa... Existem os casos de intenção, né? Sim, uma óbvio. intenção boa e uma intenção ruim, mas existe a maioria que é não intencional. A grande maioria é uma simples troca de energia. Por isso a importância de escolher onde eu tô. Porém, a gente que escolheu trabalhar com gente vai ter muita troca. Eu faço terapia todas as semanas. Em vários níveis de terapia. Tanto a terapia... A minha diária é ir pro CrossFit. Essa é uma das que eu deixo uma energia lá e que para mim é maravilhoso. Sim. Outra forma de eu me conectar comigo é o meu momento individual de espiritualidade. Que pode ser de diversas maneiras. Pode ser conversando sozinho, né? Eu com as minhas crenças. Pode ser escutando algo, né? Que esteja elevando a minha energia, elevando a minha frequência, mas também, semanalmente, eu procuro terapeutas, né? Tanto um psicólogo para entender como que toda essa troca está dentro da minha mente, trabalhando, mas também as terapias energéticas, né? Pode ser uma simples massagem que vai te relaxar, aquilo ali já te melhora, como pode ser várias terapias que a gente conhece como um reiki, por exemplo, né? Várias dessas outras terapias que vão ajudando a gente nesse alinhamento energético que também são muito criticados, né? Nós, brasileiros, preferimos fazer um meme de um equilíbrio energético ao invés da gente olhar e falar, caramba, a gente é feito de corpo, mente e alma aqui. E tudo isso precisa de equilíbrio, precisa equilibrar essa energia, precisa equilibrar. A própria terapia, né? As pessoas acham que a terapia é coisa de gente doida. E hoje eu sempre falo pra minha, né? Querida, a tua profissão é a profissão do século. Não, assim, ó. Não pensa que é a tecnologia... Não. O terapeuta, esse aí, meu Deus, porque não tem como, né? Tu lidar com tudo isso, essa loucura que a gente vive, essa aceleração, sem, né? Isso em todas... os tipos, né, de terapia, como tu falou agora, né? Então. E eu acho que além da gente entender o que tira a nossa energia, a gente precisa entender o que recarrega. Pra tu tá sempre fazendo essas coisas. Eu tenho muitas coisas que eu sei que me recarregam. Então eu tô sempre... É inegociável pra mim essas coisas. Pra eu poder entregar o meu melhor pras pessoas, só se eu tiver recarregada. Se eu tiver lá no chão, eu não vou conseguir entregar nada pra ninguém. Então acho que vem de novo esse jogo de comprometimento contigo e com o outro. Tá, e vamos lá, falando de ti, falando de metas, porque agora a gente vai botar um mentor na parede. Já que ele pede pros outros metas, a gente quer saber, falando de ti, o que ainda falta? O que o Eduardo ainda quer alcançar? Olha, falta muita coisa. Só que se falta muita coisa, no começo isso me gerava muita ansiedade. Por quê? Porque quando a gente chega num nível, a gente quer o próximo. Chega num nível, a gente chega no próximo. Então, olha só, o que a gente tem que cuidar é com o nosso nível de felicidade também. Também. Porque a gente tem que curtir esse processo, né? Como que eu curto esse processo? Sendo feliz. Porque Harvard estudou, né, fez um estudo científico, de que a felicidade gera sucesso. E não o contrário, só que quiseram ensinar pra gente o contrário. O sucesso gera felicidade. Errado. Errado. Ensinaram pra gente errado e a gente acreditou. Então, quando eu tô falando de metas, de desafios, eu tenho que trazer a felicidade para esse processo, porque felicidade gera sucesso.
Uma das coisas que pesquisaram, eu já vou te responder, estou dando uma introdução sobre isso, estudaram as pessoas que mais desistiam após entrar em Harvard. Isso, cara, peraí, tu realizou um baita de um sonho na tua vida, pensa numa meta enorme, né, entrar em Harvard. E essa pessoa pedia para sair, e eles olharam, peraí, o que está motivando essa pessoa a desistir de algo tão poderoso, tão grande? E aí foram ver o que tinha em comum. Essas pessoas se isolavam e deixavam de se conectar com outras pessoas. Então, como que eles identificaram e mensuravam isso? Ao invés dessa pessoa estudar na biblioteca, ao invés dessa pessoa estar lá fazendo um estudo de caso com outros colegas, ela pegava o seu livro. É claro que o estudo é muito mais digital, mas mesmo assim existe um ambiente, né, de estudo. Então, só de estar em conjunto, eu estou forte. Essas pessoas pesquisavam, pegavam livros ou as suas referências e iam estudar sozinhas no seu quarto. Outra coisa que tinha em comum, as pessoas que não estavam no refeitório almoçando com as outras pessoas. Elas pegavam a sua comida, a sua marmita, pegavam sozinhas e iam para o seu quarto. Essas pessoas, em conjunto, o que tinham em comum eram as pessoas que desistiam. Então, olha só, o meu processo de sucesso, as minhas metas, o meu próximo nível está conectado em sentir felicidade nesse processo. Então, antes de te responder especificamente, eu estou dizendo o que me motiva, a mentalidade. Sim. Uhum. É a felicidade do processo, me sentir uma pessoa feliz e estar conectado com pessoas que têm o mesmo valor que o meu. Ou que são melhores que eu. Sim. É claro que às vezes eu dou abertura para quem não tem o mesmo desenvolvimento que eu, porque assim como as pessoas que já foram lá hoje estão dando chance para mim, eu também preciso dar chance para quem está começando. Sim. Então também às vezes eu sou o professor da roda. Exato. Eu amo ser o burro da roda, mas às vezes eu preciso ser o professor da roda para que outro seja o burro da roda. Então tem esse processo. Sim. Tá? Então o que falta, eu expliquei a mentalidade desse processo, e agora se fosse para deixar mais claro, profissionalmente eu acredito que o que me deixaria e me deixa mais feliz é me sentir cada vez mais útil. E como que eu mensuro, falamos de metas hoje, como que eu mensuro o meu senso de utilidade? Ajudando mais pessoas. Então a minha meta, sim, é conseguir contribuir de maneira ativa para mais de 1 milhão de pessoas. Eu já treinei mais de 35 mil pessoas, de mentorados são mais de 400 mentorados. Então, a minha rede social nos últimos 30 dias, a gente conseguiu atingir 260 mil contas. Então, né, a gente está chegando cada vez mais longe nesse processo, mas não é pelo número. O número é apenas para mensurar se eu estou me sentindo realmente útil no mundo, fazendo algo que eu amo, fazendo bem feito, recebendo dinheiro por isso e entregando um mundo melhor. Então, uma das minhas grandes metas, sim, é com que meus eventos presenciais cada vez atinjam mais pessoas. Aqui eu estou sendo genérico por causa do conteúdo, né? A gente não precisa especificar, mas o meu quadro de metas tem. Né? O próximo evento, 200 pessoas, o outro evento, 400 pessoas, o outro evento... Então, lá a gente tem isso... Os níveis, né? Metrificado cada coisa. Assim como na rede social, a gente também quer chegar para mais pessoas. As mentorias, né? Cada vez a gente tem dobrado o número de mentorados ali dentro. Essa é uma das principais metas que eu tenho na minha vida e que vou com ela possivelmente até o último dia de vida. Porque tu achou o teu lugar. Porque eu achei o meu lugar no mundo. Exato. Por falar nos teus eventos, agora fala, o que tem aí de novidade? Como é que as pessoas fazem para te contratar, os teus meios, como elas chegam em ti? Conte para nós. Meu principal meio de comunicação é o Instagram, onde eu faço muito orgânico, né? Eu tô ali sempre ativo. Eu me percebo como um incansável, eu estou sempre colocando energia, entregando, sempre. Há 5 ou 6 anos, né, isso é constante acontecer, e a minha rede social é @eduardo_oficial. Então essa é a minha principal rede. A gente tem várias páginas, dependendo do nosso projeto. A gente tem uma página, né, um site rodando, ou outro site rodando. Eu tenho um evento presencial que é meu xodó, meu carinho, que se chama Propósitum, que é o meu carinho. Sabe o que tu foi? Ué.
Então, esse evento, a gente está indo para a 3ª edição, né? Então, tomara que vocês que estejam escutando e assistindo esse conteúdo, né? Tomara que ainda não tenha passado essa data, que a gente vai rodar o próximo evento no dia 29 de julho de 2023, porque tem gente que vai estar escutando esse aqui em 2024, né? Porque a gente está crescendo bastante, tem gente que vai chegar. Mas vai ser em Florianópolis, na Square SC, um evento para 200 pessoas, com convidados do Brasil inteiro. Né? Então vai ter gente aí de peso. Uma das pessoas do time do Tony Robbins, né? Brasil vai estar aqui, né? Que é a Fernanda Schaud. O Paulo Pimon daqui vai estar também. Então vai ter uma galera de peso aí nesse próximo evento. Essa semana a gente sobe a página de vendas, de pré-venda. Então a gente vai deixar o link aqui embaixo, gente, para vocês aqui na descrição. Tá o linkzinho aqui para vocês comprarem o ingresso de vocês. Isso mesmo, tu vai esse ano, né? Eu vou, tô sendo aqui, ó. Era o contrário, tu disse que era pra gente te dar o tchan hoje. Pô, eu tenho que mandar alguma coisa disso Exato. aqui hoje, né? Que senão... A gente vai. O Gabi vai ser minha convidada especial, então, da próxima edição. Eu vou estar lá, gente. Então, se vocês querem ver a gente, vai lá. É isso aí. Próxima convidada especial. E tem um projeto novo que eu chamei de PMR, que é propósito, movimento e resultado. Porque às vezes a gente encontra o nosso propósito, fica perdido no resto, ou a gente não entra em movimento, fica idealizando, esperando o momento ideal e não acontece. Não existe. Ou a gente faz alguns movimentos, mas não foca no resultado. E não adianta, eu só sou inquestionável se eu tiver resultado. Então eu criei propósito, movimento e resultado. PMR, essa mentoria são todos os dias às 6 horas da manhã. É um desafio que faz eu acordar super cedo. Eu acordo às 5 para me preparar, para tomar banho, para ajustar os últimos detalhes da aula. E é uma turma bem legal. Essa primeira turma são 40 pessoas. E a gente já quer aumentar esse resultado para a próxima turma, que começa dia 5 de junho, agora, de 2023. Então a gente já vai para a segunda turma todos os dias, às 6 horas da manhã. Aí, como eu te convidei para o propósito com a minha convidada especial, então a Liana vai ser minha convidada especial do SPR, vou te dar, né? Eu gosto de acordar cedo, então não sofrerei. E eu tenho recebido muito, mas muito depoimento legal. de gente que estava assim, 1 ano para lançar um curso, 1 ano para voltar para a academia, 1 ano, sei lá, para tomar uma decisão, e as pessoas têm feito, assim, tem sido bem transformador. Essa turma tem mexido comigo, assim. Eu que tenho me programado muito para não me comover com depoimentos, porque isso pode rapidamente chegar no teu ego, e isso é bem perigoso. Sim. Tá? É bem perigoso. A gente tem que receber um feedback, né, um retorno, para entender se a gente está no caminho certo daquele projeto, se ele é eficiente, né? É para isso, e não é para encher a nossa bola. Então, chegou um momento que eu ignorava os depoimentos, né? Foi o segundo momento. O primeiro eu idolatrava e eu me perdi. O segundo momento eu simplesmente ignorei. A pessoa, Eduardo, eu queria te dar um depoimento, eu falava assim, não preciso. E aí também é ruim. E agora eu acho que eu cheguei num momento bom, que ele vem, não me toca, mas ele gera uma transformação para o nosso projeto, para ver se a gente está indo para um caminho ou para o outro. Então esse é um caminho bem mais adulto, não inocente, bem mais maduro, que faz mais sentido. Só que essa semana tem recebido vários, assim. Então alguns até tocou de novo. Falei, opa, que legal. A gente está no caminho certo, fazendo com que as pessoas entrem em movimento. Porque só em acordar cedo, e acordar cedo já, buscando tudo isso e pensando nisso tudo, nossa, é maravilhoso. Eu sou uma pessoa que eu sou da manhã, né? Então, quando eu realmente consigo seguir isso, acordo às 5, faço minhas coisas, medito, né? Meu dia é outro, assim, é realmente o tal do milagre da manhã, ele não é à toa justamente por isso, né? Porque tu já acordar, né? É bom para as pessoas participarem, inclusive quem quer ter essa coisa de acordar cedo e não consegue, às vezes é um passo para o comprometimento participar dessa turma também, né? Estão todos convidados. Viu, gente? Link também aqui na bio, de tudo. Boa. A gente vai para um momento especial agora, que é o nosso momento Compartilha Aí. Explica pro Eduardo o que é o nosso quadro, amiga. Compartilha Aí, a gente tem um quadro, todos que vêm aqui falam alguma coisa que querem deixar de dica. Podcast, uma série, uma música, um vídeo, um livro, qualquer coisa que tu acha, quero contar sobre isso aqui. Enquanto ele pensa, eu vou começar falando o meu.
Eu não vou compartilhar nem série, nem livro, nem nada dessa vez. Eu vou compartilhar uma coisa que você estava junto, inclusive. Nesse último sábado, a gente foi num evento super legal. Super legal. E até quero deixar já como engate por um próximo episódio que vocês vão ver aqui no podcast também. Que a gente foi num café da manhã, um brunch super especial, só de mulheres, super inspiradoras. Que foi organizado pela Eliana. E com o pessoal do Savas, que também são queridíssimos, restaurantes maravilhosos na região aqui de Florianópolis. Que é lá no Square. Que é lá no Square, inclusive. E a gente teve um brunch tão legal, com mulheres tão inspiradoras. E a Helena sabe que eu sou uma pessoa cancerianíssima, amo ficar em casa. Pra me tirar, olha, essa bicha aqui é boa. E a gente foi nesse sábado de manhã, friozinho, e a gente foi num café da manhã e foi tão gostoso. Tinha uma troca tão legal, então eu quero deixar a minha experiência hoje como vocês. Façam eventos com pessoas que vocês conheçam, se abram para um café da manhã, para um almoço, para um jantar de pessoas que você possa conversar sobre coisas que você quer conversar. Não assim, tipo, para ir lá e falar meia dúzia de besteira e fofocar. Não, para trocar ideia mesmo. Pessoas diferentes. Lá tinham 3 pessoas que eu conhecia, eu acho. Uhum. O resto eu não conhecia ninguém. E eu recebi uns 3 directs. Gabi, eu amei te conhecer. Eu falei, gente, mas eu só conversei com ela. Só fui eu. Então, olha como é legal. Às vezes, só o seu eu da pessoa é muito legal pra ti. E eu conheci várias pessoas. Então, a minha dica de hoje, meu compartilho aí é: se abram pra viver coisas diferentes. Isso é o gratificante, né? Agora, quando eu escuto isso falar, eu falo, cara, realmente eu tô vivendo meu propósito, que é conectar as pessoas, tô ganhando dinheiro com isso. Então, isso aí, olha, não tem preço, só pegando o gancho, né? O meu compartilha, vou falar de uma série, minha terapeuta que me indicou, chama Amigas para Sempre. Chorei horrores, né? Canceriana, você quer o quê? Eu já falei para algumas pessoas, as pessoas vêm com preconceito achando que é uma coisinha, alguém passou com Amigas para Sempre. Não, olha, é maravilhosa, maravilhosa. Fala assim, conta a história de 2 amigas, assim, elas têm personalidades totalmente diferentes, viveram várias coisas, seus processos, assim. Então, foi muito forte para mim. 40 anos de amizade, né? Era algo que eu tava num momento que eu precisava assistir também. Pode ser que tenha, né? Mas todas as pessoas que eu escuto que já viram, assim, meu Deus, se conectaram de uma forma muito especial. Então, tá na Netflix. Fica a dica, é incrível. E agora o senhor. Cara, eu pensei em tanta coisa. Minha cabeça é muito rápida. Gabi, como tu falou do ambiente presencial, então a gente tem que sempre reforçar isso, né? Nossa, estar num ambiente presencial, se conectar com as pessoas que a gente não conhece, cuidado para não chegar lá e só nas pessoas que eu já conheço. Não, bora fazer uma amizade nova, uma conexão nova, tá? Então vou indicar Netflix, que é fácil, todo mundo tem. Assistir a palestra da Brené Brown, que é uma mulher que fala sobre vulnerabilidade. E quando a gente se faz vulnerável, a gente se torna muito mais forte. Nossa, quero ver. Tá? Então, Netflix, Brené Brown, eu não lembro exatamente o nome da série, mas ela só tem uma palestra lá. Então, se você entrar na Netflix e escrever Brené Brown, bem jeitinho que a gente está falando, você vai acessar. Tem os livros dela que são maravilhosos, que falam sobre vulnerabilidade. O livro que eu indico é Poder Sem Limites, do Tony Robbins. Para mim, é o melhor livro de todos. Ele fala sobre todas as áreas da vida, forma de pensar, é transformador. E de eventos presenciais em Florianópolis, para quem está nos assistindo e é dessa região, tem 2 eventos maravilhosos em julho. Um é dia 7/7, que se chama O Legado, organizado pelo Instituto Raízes. Então, vai ser um evento sensacional. Então, se você entrar no Instagram do Instituto Raízes, você vai perceber que tem um evento lá chamado O Legado, dia 7/7, vai ser feito aqui no norte da ilha, em Florianópolis. E o propósito, né? Dia 29 Nós estaremos lá. de julho. O link tá na bio. Que o link tá na bio. É um dia para você fazer network, mudar a sua mentalidade, conectar com novas pessoas. Realmente vai tocar o teu coração e possivelmente o teu bolso, porque a gente vai ensinar várias estratégias também. Isso aí. A Liana me disse hoje que eu tinha que falar ativa o sininho, compartilha aí. Eu tô falando loucamente, link na bio, não sei o quê. Curtam, tá? A gente chega lá no final, e comenta aquilo que você gostou também. Isso. É não, verdade. Mas dá pra botar link, né? Não é bio, né? É descrição, link na descrição. Isso é um detalhe. A gente é novo nisso aqui, gente, mas a gente vai ficando cada vez melhor. E pra fechar, vamos pro nosso bate-rebate, que são as respostas curtinhas. Eu faço uma, a Gabi faz outra pra fecharmos. As respostas rápidas. Vai, coração. Então tá bom. Uma marca. Nike. Isso é boa. Um lugar preferido no mundo.
Tailândia. Um vinho. Argentino. Se fosse viajar para um lugar hoje, para onde tu irias? Jericoacoara. Uma mulher e um homem que te inspiram. Uma mulher, Brené Brown. Um homem que me inspira, Tony Robbins. Para fechar, o que é realização para você? Realização é o motivo de estarmos vivos. Não adianta pensar, idealizar. Realização é arregaçar a manga e fazer o que tem que ser feito. Porque adulto faz aquilo que ama e aquilo que tem que ser feito. É isso. O mundo é dos realizadores. É isso aí. Olha, foi Viu? Tá. conteúdaço hoje, né, Conteúdaço. gente? A gente espera que vocês tenham amado. Eduardo, obrigada, muito tá? obrigada pela Já disponibilidade, acabou? pela presença. Já! acabamos. No Assim dia que do é gostoso. aniversário, comemorando aqui com a gente. Obrigada mesmo. Foi uma aula, foi incrível. Incrível. Eu espero que as pessoas também amem. E nos encontramos no propósito. É isso aí. Entramos no propósito. Obrigado, Gabi. Obrigado, Liana. Sensacional estar aqui. Você Pode Podcast. É isso aí, gente. Até a próxima. Não esqueçam de compartilhar, curtir, mandar pras amigas em todos os Ativa o grupos. sininho, a coisa Ativa arada o sininho, toda. faz essa coisa arada toda aí que tem no YouTube. Manda no grupo da família, né? É. Para de mandar bom dia, manda o podcast. Beijo, gente. Tchau, gente. Tchau.